Fala aí pessoal, beleza? Nando Costa aqui. Tô passando aqui para inaugurar o novo quadro que eu tô começando aqui no canal, que é o quadro que eu chamo de Mix Nando. Como é que vai funcionar esse quadro, né? Eu já venho pensando nessa ideia há um tempo de eu tentar utilizar a plataforma do YouTube de uma maneira mais interativa, né? Então através dos comentários vocês vão me ajudar a levantar uma mixagem. Como é que vai funcionar isso? Toda semana eu vou postar 2 vídeos bem curtos, simplesmente tocando a mixagem, né? Eu vou tocar, cada vídeo desse vai representar o que eu chamo de status da mixagem, né? O momento da mix que a gente está. Então a gente vai partir sempre da mixagem sem nenhum processamento, né? Simplesmente coloquei lá os tracks, às vezes eu fiz um ajuste básico ali de volume, pan, simplesmente para a gente ouvir alguma coisa organizada no começo. E a partir desse status, vocês vão postar nos comentários o que a gente deve fazer, né? Então, geralmente eu recomendo de você postar ali 2 ou 3 ações, né? Tente ser um pouco mais específico, não poste algo tipo dar punch na bateria, né? Dar punch na bateria envolve várias coisas, né? Então, ao invés de você postar dar punch na bateria, você pode postar melhorar o grave do bumbo, né? Ou comprimir a caixa. Beleza, se eu melhorar o grave do bumbo e comprimir a caixa, provavelmente a bateria vai ter mais punch, né? Então eu quero estimular todo mundo a prestar atenção nesses detalhes, né? Não precisam ser ações ultra específicas, mas não precisam ser ações também muito abertas, né? Dar punch na bateria é muito aberto. E você não precisa falar especificamente, dar um high pass em 62 Hz no bumbo. Não precisa ser isso. Você pode falar assim, tratar o grave do bumbo, pode ser isso, ou então comprimir o bumbo, né? Então essas ideias vão conduzir a gente de um status até o outro. Mas é importante ficar ligado o seguinte, quando eu tocar uma mix, né, a gente pode fazer, na verdade, várias coisas ali. A gente pode limpar o grave de vários elementos. O mais interessante é o seguinte, que eu vou trabalhar como se eu estivesse mixando, né? Então eu vou dar sempre prioridade para os elementos que exigem mais atenção. Então vamos supor que eu coloquei uma mix ali, tá? A gente está ouvindo tudo, mas a voz não está aparecendo, né? E aí, qual que seria a primeira ação? Bom, a gente não está ouvindo a voz é um elemento importante, né? E aí você pode postar ali, levantar o volume da voz, por exemplo. Né? Só que às vezes levantar o volume da voz não é a ação correta para aquilo ali, porque se a gente levantar o volume da voz pode ser que a voz vaze, então você tem que raciocinar e prestar atenção e ouvir, né? E tentar compreender. Às vezes não é levantar o volume da voz, às vezes é comprimir a voz, né? E aí eu comprimindo eu consigo segurar a dinâmica e eu vou poder dar um ganho ali para poder compensar, e aí eu dando esse ganho eu consigo ouvir a voz, mas não foi simplesmente levantar o volume. Muitas vezes vai ser levantar o volume, né? Muitas vezes vai ser equalizar. Então nesse caso, por exemplo, eu coloquei a música lá, né? Se a primeira ação é melhorar a voz, porque a gente não está ouvindo a voz, né? A gente tem que ignorar que a gente tem que limpar o grave do bumbo, que a gente tem que comprimir o baixo, enfim. Essas coisas são coisas que vão acontecer ao longo dos outros status, né? A gente vai chegar no momento. Eu gosto de fazer uma comparação muito clara, né? Todo mundo aí já deve ter assistido o filme Titanic. A gente vê aquela cena que o barco tá com a popa para cima lá e todo mundo tá escorregando e caindo no mar e tal. Aquela situação dá pra gente uma analogia perfeita da mixagem, né? A gente tem vários problemas envolvidos ali. A gente tem um problema maior, que o barco está afundando. Só que a gente tem um problema também de pessoas que estão ali nos quartos que já estão debaixo d'água. A gente tem o problema que não tem barcos suficientes para colocar todo mundo. A gente tem o problema que alguns barcos já foram, né? E tem poucas pessoas ali. A gente tem o problema que tem muita gente com fome, com sede naquele momento, né? Então o que a gente tem que fazer primeiro? A gente sabe que o barco vai afundar ali. A gente tem o problema da fome das pessoas. Só que será que o problema da fome vai ser a primeira coisa que a gente vai endereçar? A gente vai chegar, não vão resolver aqui que tem um monte de gente com fome. Não, você vai, em primeiro lugar, tentar tirar as pessoas que estão ali, né, nos quartos que estão afundando, aí depois você vai colocar todo mundo em cima do convés, você vai tentar colocar o máximo de pessoas possível nos barcos que vão sair, né? Então você vai resolver os problemas por vez. Depois que você resolver tudo isso, você tirar o máximo de pessoas do barco, aí você vai começar a pensar, como é que a gente vai sair com esses barcos aqui? A gente tem algum tipo de alimento para levar, porque a gente vai ficar várias horas no mar, enfim, né? Então você tem que pensar nos problemas na ordem. Então se o problema ali, para melhorar o todo, era melhorar a voz, né? É o que a gente tem que fazer primeiro. Então se você postar no comentário, por exemplo, limpar o grave do bumbo e comprimir a caixa, sendo que o problema inicial era a voz, né? Então eu vou fazer uma movimentação diferente do que você pensou. E é legal que você vai poder analisar os comentários de todo mundo, né? Vai ficar uma coisa bem interativa. E para valorizar, né, os comentários de todo mundo, o que eu vou fazer? Todo mundo que postar um comentário
que tiver alguma coisa a ver com a movimentação que eu for fazer para o próximo status, né? E na verdade sempre no status seguinte eu vou falar o que eu fiz, né? Obviamente, quando eu falar o que eu fiz, eu vou falar meio que por alto, eu não vou falar especificamente, eu tirei tantos hertz no bumbo, aí eu comprimi, aí depois eu dei um boost de média alta, não. Então se o problema foi tratar o bumbo, né, melhorar o grave do bumbo, pode ser que para eu melhorar o grave do bumbo, eu tenho que utilizar um high pass no bumbo, eu tenho que comprimir o bumbo, eu tenho que dar um boost nas altas do bumbo, pode ser que eu tenha que fazer várias ações para chegar no resultado alto nível, melhorar o grave do bumbo, né? Então a ideia é sempre essa, a gente partir de compreensões mais alto nível, né? Então melhorar o grave do bumbo, beleza, é um comentário que seria interessante para fazer. Comprimir a caixa, um comentário interessante, né? E à medida que a gente for tendo esses comentários, eu vou sempre postar, né, no status seguinte, que eu fiz, né, num nível mais alto, e a gente vai sempre comparar, né? Então se você tiver alguma dúvida, você pode voltar no vídeo do status 0, você toca ali, aí depois você toca o vídeo do status 1 e assim por diante. Quando a gente chegar lá no final, né, eu vou pegar a mixagem, vou masterizar e vou mostrar para todo mundo, fazer a comparação de onde a gente estava, né, e onde que a gente chegou com o som finalizado. E para valorizar o comentário de todo mundo que falar algum comentário que tem a ver com a movimentação que eu for fazer ali, né, respeitando essa prioridade, né, a gente analisar o que é mais importante para mix como um todo naquele momento, né, todo mundo que fizer esse comentário vai ganhar um ponto, tá? E aí eu vou postar no meu site, que é o www.nandocostamusic.com, você vai ter uma seção lá que eu vou colocar uma tabela com a pontuação de todo mundo que está participando e ganhou ponto. Tá? E aí todo mundo vai acumulando aqueles pontos ali. Então toda semana vão ter vídeos novos representando esses status das mixes, né? E aí você vai acompanhando ali a sua pontuação, né? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo também falando sobre a premiação. Então a minha ideia é a seguinte, as 5 primeiras pessoas que chegarem nas pontuações de referência, e essas pontuações de referência vão ser 50 pontos, 100 pontos, 150 e assim por diante, né? Elas vão ter direito a um prêmio. Eu vou postar um vídeo mais pra frente falando sobre as premiações, né? Mas vão ser consultorias, vão ser mixagens, masterizações, vão ser cursos online, né? Então eu quero estimular todo mundo a participar e, na verdade, por participar, você vai estar desenvolvendo a sua audição a cada dia mais, porque você vai começar a compreender a forma como você ouve e a forma como a gente deve ouvir para otimizar uma mixagem. Então se você acha que quando você começa uma mixagem você tem que começar, né, mexendo no bumbo e na caixa primeiro, a verdade é que não é bem essa, né? O grande lance é a gente otimizar a mixagem, e a gente otimiza a mixagem a partir do momento que a gente melhora, né, um elemento para melhorar o todo. Então às vezes para a gente melhorar a mixagem ali, é simplesmente o fato da gente abaixar um teclado. A gente não precisa pensar num primeiro momento em limpar o grave do bumbo e comprimir a caixa, né? Então esse tipo de exercício e esse quadro vão estimular cada dia mais a sua percepção de audição relativa, que é uma coisa que eu falo bastante nos meus cursos, e vão te estimular bastante a compreender como que a gente sai de uma mixagem zerada até a gente chegar numa mixagem de nível comercial, né? Então esse quadro vai ser muito importante para você. Então aproveite, já clique no próximo vídeo, que é o primeiro status da primeira mix que a gente vai trabalhar, beleza? Abraço!